e logo após já entrarei na nossa temática, que será sobre arrependimento, uma obra contínua na vida do crente. Nós queremos falar hoje sobre um dos temas que irmão Rafael foi um dos mais falados por Jesus Cristo, também por João Batista, por Pedro, por Paulo, e se encontra o texto base da gente no Evangelho de Jesus Cristo, com um relato de Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando o Senhor Jesus dá o seu primeiro sermão. Ele fala assim: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. O arrependimento é o termo que nós queremos falar hoje, é o tema que nós queremos nortear a nossa vida. E mais do que isso, nós queremos definir com os queridos ouvintes que o arrependimento é uma obra contínua na vida do crente. E eu queria já passar a palavra para o irmão Rafael, para dar a sua saudação inicial e já iniciar mostrando qual é a perspectiva bíblica de arrependimento, irmão Rafael. Bem, primeiro aqui sempre também deixar minha saudação, meu bom dia a todos os ouvintes aqui da 95 FM e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no lar de cada um que nos escuta, todos os irmãos. Bem, a perspectiva bíblica do arrependimento, antes que a gente se fale nela, é importante que a gente pontue assim, primeiro, Samuel, o que não é arrependimento e muitas vezes se compreende como arrependimento. Já para esclarecer algumas coisas. Muitas vezes a pessoa pode ligar e fazer a confusão, por exemplo, entre arrependimento e remorso. Nós podemos ver uma pessoa cristã que teve um desvio da caminhada, ou alguém que cometeu algum erro, né, e isso lhe traz um certo peso de consciência, só que ele quer se abafar e morrer naquilo ali, porque ele tem que dar perspectiva que ele precisa se redimir do seu erro. Dentro dessa perspectiva, a pessoa vai ter o desejo de corrigir ou apagar aquele erro, o pecado que ela cometeu, e poder ter uma condição digna de ser aceito de volta. Né? Pode ver, por exemplo, um filho quando erra com o pai, um pai quando erra com o filho, às vezes pode ter um pesar, nossa, não era por ter feito isso, que coisa horrível que eu fiz, mas eu não sei com que cara eu vou chegar lá de novo, porque eu não tenho como desfazer ou apagar aquilo que eu fiz. Então é uma perspectiva de autossuficiência, ou seja, eu tenho que me fazer de forma digna para que eu possa ser aceito de volta. Então arrependimento não é algo que é feito ou produzido por você. Arrependimento é uma coisa que vem de Deus. E a condição o arrependimento é a condição sem pela qual se entra ao reino dos céus, né? É tanto como você falou que antes do seu primeiro discurso, que é a sequência do Sermão do Monte, que é de Mateus capítulo 5 até o 7, que você falou aí, Jesus diz: arrependei-vos, né? Porque vos é chegado o reino dos céus. Em contraponto ao reino do quê? Da iniquidade, do pecado. Então, o que pecado não é remorso. O que arrependimento não é remorso, aliás, desculpa, fazendo a correção aqui. Então, o arrependimento, se a gente for bem na raiz, é uma lamentação profunda por algo que se cometeu. Então, arrependimento começa com a pessoa tendo consciência de quem ela é. Arrependimento é muito uma questão de identidade. Quando o homem tem essa iluminação de quem realmente ele é, por uma ação divina, porque devido à queda do homem lá em Adão, lá atrás, que a gente sempre fala aqui, o homem também ficou cego pelo entendimento, que esse entendimento só pode ser dado pela fé, que é um presente de Deus. E o arrependimento ele nos mostra que existe uma obra que foi feita para que possamos ser aceitos, reconectados com quem ofendemos. Como Davi fala aqui no Salmo 51, Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, né? Ele ofendeu a próximos, só que quando ele começa o Salmo 51, ele diz: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti pequei. Então, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, isso afeta nossas relações com os próximos, e isso só pode nos ser dado através de Deus. Então, o arrependimento é uma condição sem a qual
possamos viver. Logo, se somos crentes em Cristo, nós temos arrependimento, porque nos é gerada uma nova natureza, e essa nova natureza é a nossa nova posição de vida. Então, logo quando a gente está fora dela, pode até passar um tempo, mas sente o desconforto. É impossível ser feliz sendo crente sem se arrepender. Então, eu queria que o irmão aí continuasse e falasse mais dessa necessidade do arrependimento e a relação dele com a salvação do homem do pecado. A Bíblia é muito clara em falar isso. A gente vê, irmão Rafael, que na Bíblia nunca há uma dissociação entre a questão da salvação e a resposta à salvação, que é o arrependimento, a fé e o arrependimento. Eu vejo como a Escritura trata, e alguém pode se perguntar o que seria arrependimento, e já fizeram essa pergunta a João Batista, que foi um dos profetas que mais pregaram sobre arrependimento. Aliás, se você pega de Elias, de próprio Moisés, você sempre vê um chamado direto ou indireto ao arrependimento. Desde Israel, do reino de Judá, até Paulo e os apóstolos, sempre há a mensagem do arrependimento. O livro de Atos está recheado disso. Mas eu queria trazer uma explicação de João Batista, irmão Rafael, que eu acho que é interessantíssima pelo motivo de que ele explana bem direitinho como se dá essa questão do arrependimento. Certa vez, quando ele falava com algumas pessoas sobre a ira vindoura de Deus, lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, 3, versículo 10, e as pessoas perguntam assim: então o que devemos fazer? E João Batista ele vai explicar bem direitinho, em termos práticos, o que seria arrependimento. Ele fala assim: olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que é estipulado. E também soldados lhe perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Quer dizer, nós vemos aqui que a questão do arrependimento, e eu queria que depois você continuasse, Rafa, é que não há associação entre arrependimento e santidade. O que é que eu percebo muito hoje, infelizmente, né, em algumas igrejas e alguns vínculos protestantes evangélicos, que a gente precisa retornar essa visão, é que arrependimento, infelizmente, tem se tornado como se fosse um momento único em um culto final de pregação, quando o preletor, o pastor, o evangelista faz um apelo e diz assim: crê em Jesus e se arrepende de seus pecados. E naquele momento a pessoa levanta a mão, vai à frente, ponto, acabou. Ela diz que se arrependeu, e toda vez que ela quer voltar a lembrar o que Deus fez na vida dela, ela lembra daquele momento único. E a gente vê na Escritura Sagrada que arrependimento é um ato contínuo de Deus. Que eu me arrependo hoje mais do que eu me arrependo há 3 anos, quando eu de fato reconheci que era pecador e recebi o perdão de Deus em Cristo Jesus. Então hoje eu me arrependo mais do que eu me arrependo naquele dia. Amanhã eu me arrependerei mais. E a evidência de que Deus fez uma obra na minha vida, diz a Escritura, é o arrependimento. Quando Cristo fala arrependei-vos, e Lutero fala isso na sua primeira tese, ele vai dizer assim: quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, Lutero falando, disse arrependei-vos, certamente ele disse que a vida do crente é como um todo uma vida de arrependimento. Então nós nos arrependemos e continuamos a nos arrepender. Nós vamos por grego, que é a língua original do Novo Testamento, nós vemos que esse verbo arrepender-vos, que Jesus fala para a gente, nosso Salvador, é um arrependimento contínuo. É um arrependimento constante. É um arrependimento que não tem como dissociar. A evidência de que nós somos salvos é, como o Tiago fala, são as obras. E creio eu, irmão Rafael, que a primeira obra que Deus faz no nosso coração, é que nós devemos cultivar ela pelo Espírito Santo, é o arrependimento. É reconhecer continuamente que nós não temos mérito, que nós não somos, nós não temos os pés de ferro, que nós somos fracos, que nós erramos contra Deus, que erramos contra o próximo, como você muito bem disse, reconhecer esse erro, e diferente do remorso, que fica só no reconhecimento e no choro do erro, nós nos voltamos para Deus. Pois é, então, a partir aí dessa ótima exemplificação que nosso irmão Samuel deu, gostando aqui de continuar e voltando mais um pouco à raiz do problema. Né? Amém. A gente vê que arrependimento, muitas vezes como entendido como um ato único, às vezes pode querer implicar para algumas pessoas uma eterna ausência de erros após a conversão, podemos dizer assim. Mas a gente tem que fazer aqui uma ligação bem interessante, Samuel, que por mais que
Cristo tenha nos dado, tenha nos regenerado, o Espírito Santo tenha nos regenerado em Cristo, nos unido a Cristo, criado em nós uma nova natureza, como diz lá na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou por mim. Então, ali há uma questão. Apesar de que nós foi gerado uma nova natureza, nós não nos desfazemos ainda da velha natureza a qual fomos construídos. Aí vamos fazer aqui uma ligação com o Senhor Jesus, que é o centro de toda e qualquer discussão bíblica, que quando Cristo morreu puro, né, sem nenhum tipo de mácula, ele estava, vamos dizer, ele estava execrando essa natureza pecaminosa que temos desde nossa concepção, como voltando ao Salmo 51 de Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos pecadores. Então, no momento que ele morreu, ele também enterrou essa natureza carnal que temos, de origem, que foi concebida em pecado, para que de uma vez por todas, nós tendo nós outra vida, o pecado fosse ausente. Então, ainda nós não estamos ausentes da presença do pecado. Então é impossível que o arrependimento seja um ato único e sim contínuo. Isso é santidade. E também o arrependimento e a santidade não deve ser uma coisa de repente que alguém tem que dizer para você sempre que você se arrependa, você pegue um chicote e bata nas suas costas: nossa, como foi que eu fiz isso? Não, mas o arrependimento e a conformidade com aquilo que Cristo é, isso deve ser uma coisa natural em nós. Novas criaturas, nova natureza. Nosso velho homem está crucificado, ainda não totalmente morto, porque ainda não morremos. Quando morremos, viremos livres da presença do pecado, porque Jesus execrou essa velha natureza ao morrer sem mácula e anulou essa velha natureza para que nos preparasse também para, junto com ele, ter a natureza incorruptível em todas as consequências do pecado, como a enfermidade, o sofrimento, as doenças, né? Principalmente a presença do pecado e a falta da comunhão totalmente perfeita com Deus. Não é à toa que Jesus Cristo, homem, veio para unir eu e você perfeitamente a Deus. Então, arrependimento também não tem a ver com nenhum emocionalismo, nem com um choro. Mas vamos voltar que arrependimento é, na verdade, uma luz que Deus traz à nossa mente para nos revelar a nossa identidade. Desculpando aqui até o tempo exagerado para exemplificar, mas só para concluir meu pensamento, irmão. Vamos dizer assim, que a palavra de Deus, como Jesus proferia sua palavra, ele que é a própria palavra, vamos dizer que fosse um espelho, né? É um espelho, e geralmente a gente só vê como está a nossa condição e realmente acredita quando a gente consegue olhar o nosso reflexo. Verdade. De repente pode vir uma pessoa ou outra dizendo: você está muito desajeitadinho, você arrume mais, seu cabelo está muito feio, você eu gosto muito de usar barba, você está muito barbudo, está passando do limite, não está enquadreado, não está muito bonitinho. Às vezes a gente quer ficar um pouco assim, pensando: sei lá, mas acho que eu não estou assim, que eu não estou vendo isso. Mas a partir do momento que a gente se olha no espelho, a gente cai na real. É isso, quando a palavra de Deus penetra em nosso coração. E a importância também da oração, do processo da oração na vida do crente, para sempre se orientar, para sempre se examinar nessa condição do espelho que é a palavra. É como aquela menina que sempre que, por mais que ela tenha um entendimento de como um crente tem entendimento da Bíblia, tem um entendimento do que ela pode fazer para ficar ornamentada, para ela ficar bonita, ela sempre coloca aquela roupa preferida dela e pergunta: mamãe, o que é que a senhora acha? A senhora acha que eu estou adequada? A senhora acha que eu estou bonita? Né? Apesar de ter convicção daquilo que é belo. Mas a gente não somente consulta a palavra e olha esse espelho, mas a gente tem sempre que se comunicar com a pessoa que é digna de nossa confiança, e que é aquela pessoa que colocou diante de nós esse espelho para que vêssemos quem éramos e quem precisamos ser, semelhante a ele. É para isso que ele nos preparou. Amém, irmão Rafael. Eu queria encerrar com o nosso último questionamento, porque pode ser que tenha irmãos ou tenha
e cristãos que pensem que arrependimento seria algo que o ser humano tem por si só, ou é um presente de Deus? E segundo, é possível ser um cristão de fato, um seguidor de Cristo, sem o arrependimento, sem deixar continuamente os velhos hábitos, as obras da carne? Eu queria que você respondesse em 2 minutos já para a gente encerrar esse último Boas Novas do ano. E assim, já vou dar minha fala final, irmãos, é que chega ao trono da graça e arrependa de seus pecados, confesse-os e deixe-os e volte para Deus. Você que é cristão, que é crente, que nasceu de novo, que tem a convicção, a palavra de Deus diz, e eu acho tão lindo quando João fala que nós temos um advogado e hoje nós podemos, ele intercede por nós e podemos apresentar diante dele. Então, irmão Rafael, isso eu queria dizer a título de finalização, você comentasse com a gente, o homem por si só pode se arrepender? E outra coisa, é possível nós sermos crentes sem se arrepender, sem deixar as velhas práticas? Não, isso é impossível, né? O arrependimento é uma condição sem a qual não tem como ser crente em Jesus Cristo. Porque logo, recebendo a fé, que é um dom de Deus, há o arrependimento. Então aí já há a resposta. O arrependimento é uma obra divina, tirando a venda dos nossos olhos para ver quem realmente somos. Deus nos dá o arrependimento primeiro, nos dando um autoconhecimento.